O podcast de hoje é sobre câncer de pele. Conhecer os riscos e saber como identificar seus primeiros sintomas é algo fundamental para toda a população. A doença é extremamente comum no Brasil e no mundo. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais chances o tratamento tem de ser bem-sucedido. Para você ter ideia, de todos os cânceres registrados no país, 33% são de pele. Os dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam ainda que 185 mil novos casos surgem entre os pacientes brasileiros anualmente. Além de saber as causas do câncer de pele, também é imprescindível entender como combatê-lo e o que ocorre em suas diferentes manifestações. Começo falando sobre o que é câncer de pele. A pele é considerado o maior órgão do organismo humano. Sua principal função é regular a temperatura corporal e garantir proteção contra agentes externos. Como o próprio nome sugere, o câncer de pele consiste em um tumor que compromete a integridade de parte deste órgão tão importante. Sua ocorrência é marcada por um crescimento descontrolado e anormal das células que formam a pele. Os tipos de câncer de pele são definidos de acordo com as áreas e as camadas da pele que são afetadas, mas os principais são os carcinomas e os melanomas. Os carcinomas são mais frequentes e têm menor gravidade. Os melanomas são mais raros, mas geram riscos maiores aos pacientes. Vejamos sobre os tipos de câncer de pele. Os carcinomas são responsáveis por cerca de 177 mil dos novos casos anuais da doença. O melanoma é muito mais agressivo, são 8.400 casos novos diagnosticados a cada ano. Entenda o que é carcinoma basocelular. Trata-se do câncer de pele mais diagnosticado. Ele ocorre nas células basais, que ficam na parte mais profunda da epiderme. Sua letalidade é baixa, sendo as chances de cura extremamente altas caso haja um diagnóstico precoce. Ele atinge partes do corpo mais expostas ao sol. Como exemplo temos o rosto, pescoço, orelhas, costas, ombros e couro cabeludo. As manchas de câncer de pele são enganadoras. Elas se parecem com as de lesões não cancerígenas, como psoríase ou eczema. Os sinais de câncer de pele do tipo carcinoma basocelular costumam ser de nódulo ulcerativo. Isso significa que a região afetada apresenta ulcerações avermelhadas, brilhosas e com uma crosta central. Elas sangram com facilidade. É fundamental buscar atendimento sob qualquer sinal de alteração em uma mancha pelo corpo. Principalmente se a cicatrização for mais demorada que o normal. Só um especialista sabe determinar a origem das manchas e garantir um eventual tratamento precoce. Outro tipo é o carcinoma espinocelular. É o segundo tipo de câncer de pele mais recorrente. Atinge as células escamosas, que formam a parte maior das camadas superiores da pele. Como no caso anterior, ele também é mais comum nas partes mais expostas à radiação solar, ainda que possa atingir todo o corpo. As partes da pele em que surgem as manchas de câncer de pele têm sinais de dano pelo sol, como alterações na pigmentação, enrugamento e perda de elasticidade. As feridas se assemelham a machucados e apresentam tom avermelhado. Tendem a ser espessas, descamativas e sangrar facilmente. Como em todo câncer de pele, podem existir causas além da exposição solar. Mas elas são muito mais raras. As mais comuns são a presença de feridas crônicas, exposição a alguns agentes químicos e radiação. O uso de medicamentos contra a rejeição após um transplante de órgão também facilita o aparecimento deste tipo de câncer. Agora falo sobre o terrível melanoma. É o câncer de pele menos comum, mas possui o pior prognóstico e as chances de mortalidade mais altas entre os demais. A exemplo de todas as manifestações da doença, as chances de cura aumentam conforme a celeridade do diagnóstico. As manchas do câncer de pele chamado de melanoma parecem um simples sinal ou uma pinta, onde chamamos de sinal de beleza. Eles costumam mudar de tamanho, cor, formato e também sangrar. Isso reforça como é importante para os pacientes ficarem atentos às mudanças na pele. Se algo diferente for visto, é fundamental buscar uma consulta médica o quanto antes. O mais comum é o aparecimento dos sinais no rosto e no pescoço. Nos homens também é recorrente nos troncos. Já nas mulheres, as pernas também costumam ser acometidas. As lesões de melanoma podem surgir também em regiões do corpo com difícil visualização. Pergunte para um familiar de vez em quando olhar com mais atenção as manchas e reforçar a atenção e o autocuidado. Agora vou falar o que causa câncer de pele.
A exposição excessiva ao sol é o que causa câncer de pele com mais frequência. Os riscos da doença são maiores para quem tem a pele sensível aos raios solares. Isso inclui pacientes de pele mais clara, albinos ou até os tratamentos com imunossupressores. Outro ponto fundamental é a presença prévia de patologias cutâneas que aumentam os riscos para o câncer de pele. Aqueles que têm histórico familiar para este tipo de câncer também estão mais sujeitos ao seu aparecimento. Os diferentes tipos de câncer de pele são mais recorrentes em pessoas com mais de 40 anos. Considera-se a doença rara em pessoas negras e crianças. Agora falarei sobre os principais sintomas do câncer de pele. Normalmente, os sintomas que mais exigem atenção são: presença de uma ferida ou de uma mancha que não cicatriza com o tempo. Seu crescimento é contínuo, pode sangrar, coçar, ter erosões e crostas. O surgimento de uma lesão brilhante e elevada, que sangra com facilidade e tem uma crosta central. Pode ser castanha, avermelhada, rósea, translúcida ou multicolorida. A manifestação de uma pinta com bordas irregulares. Ela pode ser castanha ou preta. Contudo, sua cor e textura mudam com o tempo e seu tamanho cresce. Somados a esses sinais, existem outros cuidados extras para saber como identificar câncer de pele e melanoma. Na forma mais grave da doença, ainda podem surgir sintomas que variam conforme a região em que o câncer avançou. O paciente pode ter inchaço nos gânglios linfáticos, chamamos vulgarmente de ínguas. Dores abdominais. Nódulos na pele. Sentir falta de ar. Ter tosse. Dor de cabeça. Agora entenda como tratar o câncer de pele. O câncer de pele tem cura. É fundamental que o tratamento seja precoce. Quanto mais tardias forem as intervenções, menor a eficácia delas. Isso vale para os tipos de baixa letalidade. Afinal, se não tratados precocemente, eles podem gerar lesões mutilantes e desfigurantes, que prejudicam muito a qualidade de vida. A identificação da doença exige métodos de diagnóstico precoce e de rastreamento. Ambos são imprescindíveis para a conquista da cura completa e sem sequelas. No caso do diagnóstico precoce, a recomendação é que o paciente conheça bem sua pele e procure um dermatologista sob mínimos sinais de alteração. Já no rastreamento, entra em cena a medicina preventiva. Aqueles pacientes com maiores riscos para a patologia devem fazer exames mesmo sem sintomas, para detectá-lo em fase pré-clínica. Como é feito o diagnóstico do câncer de pele? O diagnóstico do câncer de pele começa pela análise clínica do dermatologista. Só o profissional sabe reconhecer se os sinais e manchas representam algum risco ao paciente. O especialista também realiza a dermatoscopia. A partir desse procedimento há a possibilidade de visualização de camadas de pele não vistas a olho nu com o apoio de um aparelho específico. Sempre que a suspeita for elevada, uma biópsia deve ser solicitada. Ela é o que confirma o diagnóstico para câncer de pele. Há a retirada de um pedaço de pele do paciente. Envia-se a amostra ao laboratório, que faz uma análise patológica e emite um laudo. Quando a doença é confirmada, ainda podem ser solicitados exames de rotina complementares na área. Eles apontam o estadiamento da doença e se ela é melanoma ou não. Se você tem dúvidas sobre o diagnóstico, pode marcar agora mesmo uma teleconsulta com um dermatologista na plataforma de telemedicina Morte. Sobre o tratamento para câncer de pele. O procedimento empregado é a cirurgia oncológica. Ela serve para retirar a lesão. Em estágios iniciais, ela pode ser feita ambulatorialmente, sem internação. Se o câncer de pele for melanoma, o tratamento varia bastante de acordo com o estadiamento e o tamanho do tumor. Além da cirurgia, também podem ser necessárias radioterapia e quimioterapia. Para os carcinomas, também existe a alternativa de terapia fotodinâmica. Ela consiste na aplicação de um creme fotossensível com exposição de uma fonte de luz que combate a proliferação anormal das células. O tratamento também pode eliminar a ceratose actínica, uma lesão precursora do câncer de pele. Sempre que o câncer do tipo melanoma tiver metástase e se espalhar para outros órgãos, é importante avaliar as alternativas medicamentosas. Elas servem para desacelerar a evolução da doença e garantir mais sobrevida aos pacientes. Ouça agora como prevenir o câncer de pele. A melhor forma de prevenir o câncer de pele é proteger-se contra os efeitos da radiação emitida pelo sol.
É importante destacar que os raios ultravioletas estão cada vez mais agressivos ao redor do mundo. Entre os cuidados mais recomendados, destacam-se, por exemplo, utilize protetor solar fator 30 ou mais. Reaplique o protetor a cada 2 horas. Não fique exposto ao sol entre as 10 e 16 horas. Mantenha a pele sempre hidratada. Em caso de trabalho com exposição ao sol, use sempre os equipamentos de proteção adequados. Quando ficar sob o sol, não abra mão de bonés, chapéus e de roupas compridas. O câncer de pele é o tumor mais prevalente de todos. Mesmo que seus tipos mais comuns sejam os menos fatais, eles também podem gerar consequências sérias caso não tratados de maneira precoce e adequada. É fundamental manter-se sempre protegido contra o sol e outros fatores de risco. Recomenda-se conhecer bem a própria pele e buscar um especialista sempre que qualquer tipo de alteração seja percebida. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.